Empresas, né? Hoje o assunto é bem empresas mesmo, porque a gente vai falar do caixa da empresa, tá? E dependendo da onde a gente colocar ele, vocês vão ver que a gente pode trazer aí problemas muito sérios para a empresa, inclusive até falência e coisas do gênero, tá bom? Eu fiz esse 3Dzinho bem basiquinho, só pra gente conseguir conversar, tá? Vamos ver se ele vai também me ajudar aqui a mexer, tá? Pra não travar mesmo, tá bom? E a gente vai falar sobre todas essas questões aqui, ó. Tá? Não contei quantas são, mas deu pra ver que são algumas aí, tá? Então, esses aqui são todos os cuidados que você precisa ter na hora de projetar o caixa da empresa, tá bom? Seja uma loja de roupa, seja um restaurante, seja um escritório de arquitetura, seja um andar comercial, seja o que for, a empresa tem um lugar onde ela recebe dinheiro, tá? Se for um restaurante, fica muito mais fácil porque é realmente onde o cliente vai lá pagar, né? Se for, de repente, um escritório, pode ser que não seja um caixa mesmo, mas talvez seja uma gavetinha lá na mesa do financeiro, né? Vai depender aí da situação, do balanço final e etc, tá bom? É nesse lugar que a gente tá falando. Primeiro ponto, né? O caixa, ele precisa ser bem iluminado, tá? Não vamos deixar o caixa num lugar escuro, muquifado, sabe, aquele lugarzinho escuro que ninguém vai, tá bom? Quando a gente fala de caixa, né, a gente tá falando de dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, é um pouco complicado às vezes falar de dinheiro, né? Porque muitas pessoas às vezes têm um pouco de pensamento limitante, algum tipo de preconceito com dinheiro, algum tipo de questão a mais a se resolver, né, financeiramente, que, enfim, é uma coisa muito mais complexa do que a gente pode imaginar, tá? Mas a gente vai trazer como todas essas travas, digamos assim, vêm pro espaço, né? A gente tem casos, por exemplo, de ver pessoas, assim, tratar o balcão caixa como o lugar assim menos importante da empresa, sabe? A gente já viu uma situação onde o caixa, por exemplo, ficava atrás da recepcionista no cantinho muquifado, que a pessoa não conseguia nem se mexer para fazer as contas, por exemplo. Ou a gente já viu um outro também que o caixa ficava dentro de um banheiro, né? Era o banheiratório, tá? E, tipo, não rola, né? Tipo, é o caixa, é o seu dinheiro, é o que te dá sustentação, né, pra sua empresa. Seja um escritório, uma escola, enfim, seja o que for, é a sua empresa, é o que você tá, é o seu trabalho, né, sua missão de vida, é aquilo que você tá trazendo pro mundo. Você não vai colocar o seu caixa no banheiro, tá? Então, às vezes as pessoas elas ficam com receio de mostrar, né, a área do caixa, de repente, numa empresa e colocam ela num lugar escondido, por exemplo, mas não num lugar escondido normal, assim, sei lá, numa gaveta, sabe? Coloca, sei lá, escondido numa salinha escura lá no meio do, sei lá, atrás de tudo, sabe? Tipo, entenda que o caixa é a maneira como o cliente vai lidar com o dinheiro, né? Na hora que você olha lá e fala, onde é o caixa? Na hora que você vê, você entende como ele lida com aquilo. Então, aí, parte do processo é um convencimento de que o caixa, ele precisa ter algumas características que eu vou passar aqui para vocês, que vão fazer com que a energia do dinheiro ela entre, tá? E ela fique limpa, bem iluminada, né? Que aquilo fique claro para as pessoas, tá bom? Então, primeiro ponto, ser bem iluminado, tá? Agora, vou falar sobre cores. Aí a gente tem as cores dos elementos, aí a gente tem cores que são boas ou ruins para cada ambiente, né? Então, na hora que a gente mistura tudo isso, aí ficou num igual, mas a cor não dá e o elemento é tal, o que eu faço, né? Então, a gente vai fazer uma aula só sobre isso, que a gente chama um tema que pode parecer superficial falar de cores, mas por trás disso tem uma complexidade muito grande de energia de Guai, de elementos e de ambientes, tá? Mas vamos falar que cores que são boas, no caso assim, para o ambiente, o caixa, tá bom? Então, cores boas são o verde, tá? Você pode usar o vermelho, tá? É claro que vai depender da situação, né, do comércio e tudo mais. Você pode usar o dourado, tá? Ou o bege, tá? O bege é uma cor legal, porque ele mistura o branco e o marrom, tá? E ele, pela simbologia do Feng Shui, ele simboliza novas possibilidades, tá? Então, o bege, por exemplo, no quarto de casal não é legal, mas aqui no caixa é legal, tá? Então, Tef, eu não quero pintar de vermelho e dourado meu caixa, mas
Você pode colocar um bege que não vai ferir ninguém, tá? E não vai ferir o cliente também, ele vai ficar bonito, vai ficar chique e tudo mais, tá? Então depende muito aí da situação, tá? E tipo, vermelho, não precisa ser tudo vermelho, pode ser um detalhe, tá bom? Aí vai do bom gosto de vocês como profissionais da área para conseguir fazer um projeto bacana, tá? E agora vamos a algumas questões. Eu vou começar falando dos guás, tá? Que é um ponto mais importante não, mas é um ponto uma visão mais geral, tá? E depois a gente vai falar sobre características do caixa em si, tá? Não reparem no meu 3D, ele é bem simples mesmo, é só pra gente entender, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre 3 guás aqui, tá? O guá da criatividade, da prosperidade e dos amigos. Eu vou marcar eles aqui, eu fiz um baguazinho, tá? Eu vou marcar porque não necessariamente todo mundo que tá assistindo aqui a live já decorou, né, a ordem dos guás, tá? Então eu vou marcar só esses aqui, tá? Então eu vou falar primeiro os bons, tá? Então, prosperidade é um guá muito bom de você ter o caixa, tá? Por quê? Porque o guá da prosperidade é o guá do dinheiro, tá bom? Então ele tá diretamente relacionado a isso, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui em cima só pra gente conseguir ver, tá? Então, a prosperidade é um guá legal, tá? E os amigos também é um guá legal, de você ter o guá o balcão caixa, tá bom? Então, no guá da prosperidade, muito bom, tá? É o melhor lugar, se você for ter que escolher um guá, é o melhor, tá? Porque tá relacionado diretamente com dinheiro, mas às vezes não dá, às vezes cai num banheiro, às vezes cai na cozinha, né? Às vezes a gente não tem controle disso, tá? Mas se for, por exemplo, dentro de uma sala, de um escritório, você tem, né, você consegue de repente colocar dentro da sala no guá da prosperidade, tipo, no baguá da empresa como um todo, tá no guá, sei lá, do centro, mas dentro da sala do financeiro a gente vai colocar o caixa na área da prosperidade da sala, por exemplo, tá? Aí é legal, tá? E na área dos amigos, que é aqui embaixo, tá? Também é bom, tá? Não é o melhor, mas é um bom lugar, porque os amigos são as pessoas que te ajudam, né? São as pessoas que te trazem, são colaboradores, parceiros e etc. Então é uma boa área também para estar o caixa, tá bom? O legal é, dependendo da situação do seu projeto, né? Tem projeto que é melhor a gente colocar o caixa no fim da loja, por exemplo. E tem lugar que o ideal é colocar o caixa na parte da frente da loja. Vai depender muito da circulação que vocês colocarem aí no projeto de vocês, tá? Então é bom porque você pode escolher tanto então o fim do lado esquerdo ou o começo do lado direito. Esses dois lugares são lugares bons, tá bom? A gente recebeu uma pergunta aqui. A Vivian perguntou se essa cor pode ser na parede de trás do caixa. Pode sim, Vivian, pode sim. Já vai trazer para aquele... Imagina o caixa como se fosse um ambiente, vai? E aí você consegue trazer essa energia para o ambiente do caixa, tá? Pode ser sim. E uma coisa que eu quero muita atenção de vocês agora, mesmo, tá? Que isso aqui é uma coisa que passa desapercebido, na maioria das vezes já passou pela gente, né? Então por isso que a gente tá chamando a atenção de vocês para isso. Na área da criatividade, não é bom ter um caixa. As coisas não vão para frente. Por que exatamente? Não sei dizer exatamente assim por quê, mas assim, a sensação que dá é que, tipo, como a criatividade tem a ver com planejamento e com o futuro, dá a sensação de que o dinheiro não vem, sabe? Que o dinheiro tá sempre lá na frente e que as coisas não materializam, tá? É a sensação que a gente tem, tá bom, gente? Não é uma regra, a gente não aprendeu exatamente assim, a gente só aprendeu que na guarda a criatividade é ruim, tá? Mas a sensação que nos dá quando a gente pensa a respeito, entende o guá, é que é exatamente isso, tá? Que como tá em metas, em futuro e lá pra frente, aquela energia de dinheiro não materializa no presente, tá bom? Então, evitem ao máximo colocar o guá o caixa na criatividade, tá bom? Legal, então em termos de baguá, é isso. Vou deixar ele guardadinho aqui do lado, tá? E agora eu quero falar com vocês sobre outros pontos, tá? Antes de começar esses outros pontos, quero só fazer uma recapitulação com vocês. Se vocês lembram o que mais na casa, né? O que mais na casa não, né? No espaço, pode trazer perda financeira, tá? Por que isso, gente? Porque a gente tá falando de dinheiro. E de dinheiro, na verdade, não é só
não é só o caixa que vai determinar se vai ter dinheiro ou não na empresa, tá? Existem outros pontos que como você já, provavelmente já viram as outras lives, que vão interferir aí na energia de prosperidade do espaço, tá bom? Então, o primeiro deles são banheiros, tá? Não vou falar sobre isso agora, só tô recapitulando. Então, se você perdeu, vai lá na live de banheiros e dá uma olhada lá, que você vai entender que em guases específicos também o banheiro acaba levando a energia de dinheiro embora, tá bom? Outro ponto importante, fogão. Se a empresa tiver um fogão, tiver uma copa, uma cozinha mesmo, uma cozinha dos funcionários, enfim, se tiver um fogão na empresa, o fogão também vai representar essa energia de prosperidade. Então, tem que dar uma olhada nele e tem que tomar bastante cuidado com ele, tá bom? Outra questão importante de financeira, bloqueios, tá? Se o espaço estiver bloqueado, a energia não vai entrar, não tem como você ter prosperidade se a energia nem entra no espaço, tá? Então tem que desbloquear para conseguir que as coisas aconteçam, tá? Acho que é isso, né, no geral acho que é. Bom, se lembrar mais alguma coisa eu falo pra vocês, tá bom? Mas no geral, o que representa o dinheiro é o fogo do espaço e o banheiro que leva embora as coisas, tá bom? Ok, tá? Então, recapitulado, vou continuar. Então, por exemplo, se eu tenho um caixa... Vamos ver se o SketchUp me ajuda, tá? Se eu tenho um caixa, por exemplo, embaixo de uma escada, tá? Essa situação, ela é muito ruim, tá? E acontece, a gente já viu muito em restaurante, porque acho que o pessoal fica tão preocupado em ter espaço para mesas, né, para o cliente, que acaba falando, é só o caixa, é um negocinho pequenininho, vamos tacar ele lá embaixo da escada mesmo, tá? Porque tem uma escada, então tem o que fazer debaixo da escada, então vamos colocar o caixa lá, tá bom? E se vocês colocarem o caixa debaixo da escada, a empresa vai tender a falir. Vai tender a falir, simplesmente assim, tá bom, gente? É muito ruim mesmo, tá? A gente já viu acontecer, não é legal, tá? Então, nunca projetem um caixa debaixo da escada, tá bom? Então, aqui no caso, Tef, eu poderia colocar, de repente, aqui, ó, que é do lado, né, da escada, mas não necessariamente embaixo. Pode, aqui já não tem mais a questão da escada, tá bom? Por quê? Porque a escada, ela é como se fosse um teto inclinado, né? Ela é um peso em cima dessa pessoa, né? A pessoa, ela vai ficar com um teto baixo, digamos assim, né? Vai ficar com esse sobrepeso na cabeça dela, tá bom? Logo, em cima do caixa também, tá? No geral, todo lugar de permanência, a gente não recomenda que seja embaixo da escada, né? Vocês já devem ter visto a live de escadas. Se você não viu, vai lá, que a gente ficou falando... Acho que foi a Bel que falou? Acho que foi a Bel que ficou falando aí mais de 1 hora sobre escadas, tá bom? Tudo quanto é coisa de escada, o que pode, não pode, tudo. Tipos de escada, etc, tá bom? Então, e vocês vão lembrar que todo lugar de permanência a gente fala pra não deixar embaixo da escada, justamente por conta dessa energia que ela faz sobre o espaço embaixo, tá bom? Então, vamos tirar o caixa debaixo dali, tá bom? Outro ponto importante, tá? Vou colocar uma viga aqui aleatória só pra gente conseguir passar isso, tá? Por exemplo, fui lá e coloquei o caixa bem debaixo da viga, tá? Também não vai ser bom, tá bom? Como a gente já falou também, lugares de permanência, a gente falou isso em quarto, em sala, em mesa de jantar, mesa de reunião, tá? Não é bom você ter lugar de permanência embaixo da viga, porque a viga vai trazer também uma energia cortante, tá? Da viga, assim, é muito claro, é muito... Assim, tudo, na verdade, né, que a gente fala aqui. Depois, tipo, não acredita na gente, sabe? Não pega o que a gente fala, assim, e fala, nossa, as meninas falaram que isso, então vai acreditar cegamente. Não faz isso, tá? Vai e testa, gente. Testa, vai embaixo de uma viga que você sabe onde tem. Fica lá embaixo, entendeu? Leva um amigo, leva um namorado ou namorada e fica lá embaixo com eles. Conversa um de cada lado da viga, testa. Vocês vão ver que é absurdo o tipo de comunicação que as pessoas têm entre vigas, tá? E vocês vão ver que como vocês se sentem pesados, sobrecarregados embaixo de uma viga, tá bom? Então, o caixa debaixo da viga vai o quê? Sobrecarregar o dinheiro da empresa, tá bom? Vai ser difícil, vai ser pesado, vai ser negativo, então, vai ser aquela coisa densa, não vai ser legal, tá bom? Então, não é legal. Então, não é legal, evitem também ao máximo essa situação, tá bom?
E vocês, como arquitetos, vocês conseguem entender onde estão as vigas, né? Porque não necessariamente as vigas estão aparentes, tá? Então, às vezes ela tá embaixo, tem o forro, etc. Mas a gente consegue, pela planta, entender onde estão passando as vigas e tentar fazer com que não fique lá. Legal? Se tiver um gesso cobrindo, Vivian, mesma coisa, tá bom? Pelo Feng Shui, a viga ainda existe sobrepeso, tá bom? Dá uma disfarçada, porque você não vê, mas a energia cortante ainda assim está lá, tá bom? Então evita mesmo assim, tá? Como, tipo, por exemplo, é o caixa, sabe? É um lugar, tipo, muito importante. Então, é bom a gente ter todo o cuidado do mundo, assim. Sei lá, se sem o forro era 100% de energia naquilo, com o forro, sei lá, que seja 70%, que seja até 30%, que seja 10%, vai ser ruim, tá? Então, a gente vai tirar de lá de qualquer forma, tá bom? Próximo ponto. Um caixa fechando a entrada da loja. Por exemplo, eu tenho caixa lá, sei lá, que é vidro. E eu tenho... lá o caixa. Não nem é vidro. Ou sabe quando a gente tem... Como eu vou explicar isso? Vai fechando de alguma forma, seja assim, ou seja no outro sentido também, sabe? Sei lá, eu tenho uma entrada, eu tenho uma abertura da loja, só que em vez de conseguir... Nossa, agora que eu vi que essa proporção também... Ok, o caixa tá na passagem do Ti, tá bom? Então, ruim. Foi... Sabe quando a gente já viu isso? A pessoa queria esconder o caixa, era um cofre, a pessoa queria esconder e ela ia colocar dentro de um armário escondido, atrás da parede do drywall, que ia ter uma porta dentro do armário que ela ia conseguir acessar, por exemplo. Tá? Tipo, mano, isso é difícil, sabe? É difícil de acessar, tá bom? É claro que, enfim, tem situações de segurança, etc, tá? Mas deixe numa situação, sei lá, se fosse dentro do armário, poderia colocar pelo menos na altura da pessoa, né? Pra facilitar um pouco, do que ela ter que ficar baixada, por exemplo, num armário baixo, tá? Outro ponto, né? O caixa sem estabilidade. O que é um caixa sem estabilidade? Tem que colocar um calço embaixo pra ver se o negócio fica, tá? Ou, sei lá, o caixa é todo de vidro e gera instabilidade na pessoa que vai pagar, na pessoa que vai comprar, tá? Então tentem fazer ele de uma forma estável, né? Que demonstre que ele está preso no chão, né? Tá preso na matéria, né? Na terra mesmo. Pessoas que usam, né, o espaço. Na verdade, em geral, qualquer coisa que não tem estabilidade já é um problema, tá? Quando a gente falou lá de caminhos também, né? Antes de chegar na casa, os caminhos também tem que gerar estabilidade e tudo mais. Porque imagina que se a pessoa tem estabilidade na vida, se a pessoa sente essa estabilidade, ela vai lidar com os sentimentos dela de uma maneira muito mais estável mesmo, tá? Então, tentem fazer tudo sempre da melhor maneira possível em relação a isso. Então, um caixa de costas para a porta, tá? Eu vou fechar aqui para voltar ao normal. Então eu tenho aqui um caixa, tá? Isso, geralmente, né, o caixa ele fica viradinho, né? Assim tudo bem, tá? Se estiver na área dos amigos é ótimo, tá? Mas, às vezes, isso acontece, gente. Até tipo, o dia que a Bel tava pagando lá numa farmácia o negócio que ela tinha comprado, e lá de fora eu tava vendo ela lá, tava vendo toda a tela da pessoa, enfim, fazendo o pagamento, tá? A pessoa fica de costas, tá? Tanto de costas pra porta como de costas pra essa pessoa, ela vai ver, tá bom? Ela tá fora da posição de comando, tá? Mas é só a recepcionista do caixa. Mas é a pessoa que recebe dinheiro da empresa, tá bom? Não é só recepcionista, é o dinheiro que tá entrando na sua empresa, tá? Então, de preferência, coloque ela na posição de comando. Então, precisa ficar, né, de frente, ok? Então, tomar cuidado com isso, tá? E se a pessoa está de costas pra janela também, né? Mais do que fora do comando, isso vai gerar uma mega instabilidade na pessoa. Ela vai ficar super cabreira, achando que tá acontecendo alguma coisa por trás dela. Em relação ao dinheiro também, tá? Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Então, gera insegurança, tá? Como a gente já falou pra vocês antes, tá? A gente, em outras lives, a gente já explicou o porquê tudo disso mais detalhadamente, tá? Eu acho que vocês já estão no nível que vocês conseguem ter um entendimento aí. Se você não viu, vai lá, volta, dá uma olhada nas primeiras lives de conteúdo, que a gente falou sobre a sala de jantar, o quarto, né? A gente detalha mais
Essas coisas que o sentimento é o mesmo, tá bom? Em relação aqui à janela. Outro ponto, né? Imagina que a pessoa está num alinhamento, né? A pessoa tá aqui. Não vou fazer uma pessoa, fiz um cilindro aqui, tá? Só para vocês entenderem que essa pessoa está no alinhamento da porta, tá? Por exemplo, abriu a porta, tá dando na pessoa, tá? Então, isso aqui, a pessoa vai ficar muito cansada. Até a gente falou sobre a recepcionista, tá? A gente estava até conversando outro dia sobre... Geralmente, na recepção, o pessoal costuma colocar as pessoas de frente para a porta, né? A pessoa tem que ficar olhando para a porta de entrada, porque a recepcionista ela tem que ver quem está entrando na porta de entrada. Ok, ela tem que ver, tá bom? Mas se ela estiver exatamente na frente da porta de entrada, ela vai ficar sobrecarregada, ela vai ficar cansada, ela não vai produzir, ela vai errar nas contas, ela não vai atender para seu cliente e tudo mais, tá bom? Então, evitem deixar qualquer pessoa de permanência, né, de longa permanência na frente da porta de entrada do ambiente. Sim, a Vivian perguntou assim se a janela, né, as pessoas perguntam pra gente no geral, né, tipo, mas a janela, e se não for uma janela, e se for um vidro fixo? Aí mesmo assim é uma janela, tá? E se for uma janela muito alta, mesmo assim é uma janela, tá bom? É aquilo que eu falei, tipo, não é 100% daquilo acontecendo, mas existe uma energia de acontecer alguma coisa por trás, mais escondida, digamos assim, tá bom? E se for aqueles tijolos de vidro, sabe? Que entra claridade, mas não dá pra ver. Mesmo assim, é um elemento mais vulnerável que uma parede, tá? Gera a instabilidade na pessoa, não da mesma forma que um vidro, tá? Mas gera uma certa instabilidade. Eu não colocaria, tá bom? Até uma aluna perguntou pra gente esses dias que ela falou assim, tava virada de costas pra uma janela de vidro e eu me sentia muito insegura, mas aí eu fiquei virada pra uma janela que tinha a veneziana, aí eu não me senti mais tão insegura. Aí eu coloquei uma cortina para não me sentir mais tão insegura. Daí falou, não adianta, tá? É uma janela, seja de vidro, de madeira, veneziana, sem veneziana, com cortina, sem cortina, ainda assim é uma janela, tá bom? Existe uma fragilidade atrás de você que vai gerar essa sensação de instabilidade, tá bom? Então, no geral, não colocaria, tá? Deixaria sempre... O importante é as costas da pessoa tá sempre protegida, né? O importante é a pessoa saber que atrás dela tem uma proteção, que ela não tá vulnerável, entendeu? Seja qual for o que tiver atrás dela, tá? Por isso que a gente evita ao máximo deixar de costas para qualquer um desses pontos que eu apresentei agora para vocês, tá bom? E a posição de comando, né? Na verdade, isso aqui é a posição certa, tá bom? Então, se a gente tivesse que escolher um lugar aqui para esse caixa, né? Nessa situação, tá? Totalmente hipotética aqui, tá? Mas aqui seria um lugar legal. Tá? Ele tá na prosperidade, não tá embaixo da escada. Teve, mas tá na frente da porta. Gente, mas aqui tem muito espaço na frente da porta, tá bom? Entenda na frente da porta como literalmente na frente da porta. A gente diz que se for maior que 2 vezes a altura da pessoa, então, por exemplo, suponhamos que a pessoa aqui, o dono, sei lá, seja uma pessoa muito alta e tenha 1,80, tá? Então, se for, vou fazer assim só pra vocês verem, se a distância for maior que 2 vezes a altura do dono do espaço, tudo bem, tá? Então, até aqui, digamos assim, se o caixa fosse até aqui, não tem problema, tá? Por quê? Porque existe a energia vai dar uma dissipada nesse processo, não tem outros elementos aqui no meio, né? Não vou deixar isso aqui tudo sem nada, vai ter, sei lá, um banquinho, uma recepção, enfim, depende aí do que for o uso do espaço, tá bom? Então, guarda essa informação aqui, de 2 vezes a altura, que ela é uma informação bem importante. Toda vez que a gente tiver algo no alinhamento, se tiver a mais que essa distância, não tem problema, tá bom? Porque nós, como bons arquitetos, precisamos de medidas, né? Tipo, não dá pra ir só no feeling, a gente precisa de uma medida aí pra que a gente se sinta um pouco mais confiante, certo? Então é isso, tá? Então, sobre o caixa, recapitulando, né? Se for deixar, evitar o guarda da criatividade, não colocar embaixo da escada, embaixo de viga, de costas pra porta, de costas pra janela, e acho que é isso, tá? E não esconder ele, tá bom? Quando vocês forem falar com o cliente, tenta falar assim, tenta fazer ele entender a importância do caixa,
tá bom? Que o caixa não é só um lugar, o caixa é onde realmente vai entrar o sustento da empresa dele, tá bom? Vai evitar que ele venha à falência, tá bom? Então, isso tudo que eu falei aqui, junto com as informações de banheiro e junto com as informações do fogão, vocês conseguem aí ver como é que vai ser. Boa, lembrei. E com a questão de falta no guá, né? Falta no guá da prosperidade. Isso também é um problema, tá? Então, olhando tudo isso, assim, você consegue ver como é que vai ser o financeiro aí dessa empresa, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida aqui, depois manda pra gente no direct, tá? Do Instagram, segue a gente lá, pode mandar. A gente às vezes demora um pouquinho por causa da quantidade de mensagens, mas a gente sempre responde, tá? E a gente abriu hoje as inscrições pra Semana Projetando com Feng Shui. É o nosso primeiro evento online, onde a gente vai falar sobre o Feng Shui de uma maneira mais geral e dar algumas diretrizes básicas, assim, pra você já aplicar no projeto. E no final da semana a gente vai abrir vagas para o nosso curso, a nossa próxima turma aí do curso Projetando com Feng Shui, tá? Então, se você quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no Instagram tá lá na bio, tá? Fica mais fácil. Então, se você quiser se inscrever, é gratuito, tá bom? É realmente para ensinar vocês o Feng Shui, assim, de uma maneira mais... porque aqui a gente vai muito no ponto, né, específico do caixa, mas lá a gente vai falar de uma abordagem mais geral e dar uma visão mais geral pra vocês. Acho que vai ser bem legal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e a gente se vê na quinta-feira, tá? Hoje, segunda-feira, aula de conteúdo, tá? Isso aqui vai sair do ar, vai voltar só na quarta-feira à noite, tá? E quinta-feira, 2 horas da tarde, a gente tem um estudo de caso, tá bom? De um projeto de verdade, assim, porque daí a gente pega todas essas informações que a gente passa aqui pra vocês, que fica muito picadinho, e a gente junta tudo na realidade pra ver como é que vocês vão lidar com isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição, tá bom? Um beijo e até quinta-feira.